Então quero pedir a cada um de vocês, em nome de Jesus, que contribua para a obra do Senhor. Vai aparecer aí na tela agora os nossos dados bancários, que é na Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003. E a nossa conta corrente é a 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. A congregação está aqui na cabeça, ainda do tempo da CCA. Assembleia Cristã Livre, tá bom? Então é na Caixa Econômica Federal. E a nossa chave do Pix é ofertas@aclivre.com. Ofertas@aclivre.com. 10 anos de ministério, não tem como esquecer, né, irmãos? Mas a gente pede, por favor, a contribuição de todos vós. Põe a sua mão na obra de Deus, ajuda a gente. Em nome de Jesus, esse mês está bastante atípico, às vezes a gente está passando uns medinhos aí, mas nós estamos crendo que vai terminar tudo bem com a colaboração da Irmandade e nós glorificaremos o nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus pelas ofertas? Oremos então. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pelas ofertas que o teu povo tem feito em prol da tua obra. Derrama a tua bênção. Derrama a tua glória e a tua prosperidade sobre a vida de cada um. E não deixa, Senhor, faltar o pão de cada dia. Não deixa faltar a tua paz e nem a fé nos corações da tua igreja para crer que aquele que abençoa a tua obra é abençoado 100 vezes tanto aqui e por fim recebe a coroa da vida eterna. É o que nós pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, Deus me pôs no coração uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Ela é bastante extensa. Vamos ver aqui de qual verso nós leremos. Nós leremos a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Nós leremos a partir do verso 15. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do verso 15. Onde diz: Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe o rei que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Então, prezada Igreja de Deus, está diante de nós hoje esta santa palavra, essa palavra tão poderosa, que conta esse momento de aflição que o profeta Daniel passou na presença de Deus. E aí, traz em nós essa pergunta: aquele irmão é fraco na fé, Deus vai pesar a mão nele. E Daniel, que era forte na fé? E Jó, que era forte na fé? E o próprio Filho de Deus, Jesus, que era quem é e ainda é, era quem era e ainda é. Irmãos, ninguém escapa da prova. Ninguém escapa da luta, nem da aflição, nem dos levantes contra a nossa vida. Daniel veio transportado de Judá, cativo, para a Babilônia. Mas aquele que tem Deus na sua vida, ele prospera no deserto, ele prospera na prisão, ele prospera na aflição, ele prospera na crise, ele prospera na calamidade. E Daniel não foi diferente. Tinha uma grande bênção de Deus sobre a vida dele. E junto da bênção, vem também os olhos da inveja. Vem também aqueles que não fazem nada, mas o pouco que fazem é para tentar prejudicar quem está trabalhando, quem está focado, quem está buscando alguma coisa. Não obstante a isso, Daniel era fiel ao Senhor. E ele não abria mão de estar na presença de Deus. E até isso incomodava os seus adversários. Mas até então, nenhum deles havia tido nenhuma ideia de como prejudicar a Daniel. Na corrupção não conseguiram, na dissolução não conseguiram. Tentando corrompê-lo de todas as formas, não foi possível, não conseguiram. Então eles pensaram: nós nunca encontraremos ocasião contra Daniel se não for na lei do seu Deus. Se não for nas coisas do Deus dele, esquece que nós não vamos fazer nada. Então lembraram-se que ele orava sempre, que ele clamava sempre, que ele buscava sempre.
Então saiba desde o começo dessa palavra que até a tua oração incomoda o inferno, que a tua fidelidade incomoda o inferno, incomoda muita gente na terra que dá lugar para o adversário. Mas hoje Deus te manda a palavra. O Deus a quem você adora te protegerá de todo mal. Bendito seja o nome do Senhor. Então Daniel, irmãos, orava, mas ele tinha em si também aquela certeza, aquela fé, aquela confiança, dizendo: o Senhor a quem eu adoro é aquele que cuida do meu destino. O Senhor é aquele a quem eu clamo, é aquele que cuida dos meus passos, que cuida da minha história, que cuida da minha vida. E Deus te repete essas mesmas palavras: a tua adoração nunca ficará embaixo do telhado da tua casa, mas o meu espírito, os meus anjos, te diz o Senhor, estarão lá para colher as palavras da tua oração, e o próprio Deus te responderá. Glória a Deus nas alturas. Então fizeram um edito, queridos irmãos, dizendo que qualquer um que no espaço de 30 dias buscasse a qualquer outro Deus, a qualquer outro recurso que não ao rei, fosse lançado na cova dos leões. E 30 dias para um adorador ficar sem adorar é uma eternidade. Um dia já é uma eternidade. E Daniel, irmãos, na mesma hora, certamente pensou: eu devo fidelidade ao rei, mas devo muito mais fidelidade ao meu Deus, que foi quem me criou, a quem eu elevo as minhas preces e as minhas orações. Certamente disse: Senhor, tudo está nas tuas mãos. Irmão, irmã, aconteça o que for contra a tua vida, não pare de adorar a Deus. Aconteça o que for contra a tua casa, não pare de adorar a Deus. Levante-se o que for, que quer que seja que se levante contra a tua vida, não pare de adorar o Senhor. Não pare de clamar o Deus que fez o céu e a terra, porque te diz o teu Senhor: eu farei você prosperar no meio do deserto, e colocarei sobre você a unção do meu Espírito Santo, e a minha palavra, que é escudo e broquel, te protegerá de todo mal, te diz o Senhor. Não deixa de adorar a Deus, não deixa de clamar, não deixa de buscar o teu Senhor. Aquele que pede recebe, o que busca alcança, e o que bate a porta se abre, diz o Senhor. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, Daniel, do jeito que estava, permaneceu. Continuou adorando ao Senhor, continuou buscando a Deus, pois ele sabia: tudo vem de Deus. Se for o tempo chegado, está nas mãos de Deus. É muita fé, irmãos. É muita confiança no Senhor. Mas aquele que adora a Deus de coração sincero, ele constrói essa relação de confiança com Deus. Então ele continua adorando, porque ele crê piamente na proteção divina. Daniel continuou orando até que foi pego orando por aquela armadilha, aquela astúcia. Quando levaram Daniel ao rei, certamente os olhos do rei foram abertos e ele compreendeu que estavam buscando a ocasião contra Daniel. Mas era a palavra dele, ele não podia voltar atrás. E com dor no coração, lançou Daniel na cova dos leões e disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele poderá te livrar da boca dos leões. Irmão, glória ao nome do Senhor. Assim te diz o teu Senhor essa noite: eu te livrarei da boca dos leões, eu te livrarei da armadilha, eu te livrarei dos olhos da inveja, eu te livrarei das perseguições, eu te livrarei do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, mas em você, na tua casa, na minha palavra, na tua vida, ninguém toca. Ninguém toca, queridos irmãos. Porque o povo de Deus é um povo abençoado, é um povo guardado pela unção do Espírito Santo, é um povo que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e que crê, e que confia, e que continua firme, sempre buscando a santa palavra de Deus. E é isso que o Senhor te diz hoje por esta palavra: tu não te preocupes com mais nada, porque ainda que você seja lançado na cova do leão, eu te tirarei com mão forte. Diz a palavra que sumiu o sono do rei. Ele não dormiu aquela noite, preocupado com Daniel.
não comeu, não deixou vir instrumentos na sua presença. Estava ali preocupado com aquilo que ele tinha feito. E no seu coração ele já sabia que era uma armadilha de inveja, de perseguição por alguém que não tem Deus no coração. Diz a palavra que no dia seguinte ele levantou apressadamente e foi até a cova dos leões. Te diz Deus, Alamaia, o rei está indo apressadamente ao teu encontro. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Aleluia. E ele chegando até lá, queridos, mandou tirar a pedra e gritou para dentro da cova, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar da boca dos leões e lá do inferno, lá da prisão, lá, irmão, das profundezas da terra. Ele clama e diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque não foi achado contra mim injustiça, nem contra ti, nem contra o meu Deus. Na mesma hora, irmãos, ele foi tirado da cova. E a palavra diz que os seus acusadores foram lançados e nem tocaram o fundo da cova antes que os leões tenham esmigalhado todos os seus ossos. Prepara-te, irmão. Glória ao nome do Senhor. O Senhor vem vindo aí para pôr as coisas no lugar a teu respeito. O Senhor vem aí para te tirar da cova. O Senhor vem aí para te tirar da prisão. O Senhor vem aí para fazer justiça na tua vida. Glória a Deus nas alturas. O crente é perseguido, irmão, mas nunca vencido, porque sobre nós tem a palavra da vida eterna, sobre nós tem a esperança da salvação, sobre nós, irmão, tem aquele coração cheio de fé, cheio de esperança no Senhor. E hoje Deus te manda essa santa palavra e diz: prepara-te, chora as tuas últimas lágrimas, porque os teus dias de cova estão acabando, os teus dias de prisão estão acabando. O rei vem chegando aí, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, o Rei dos reis, o Senhor, que o nome dele está sobre todos os nomes, aquele que te criou, que te gerou desde o ventre da tua mãe. Ele vem falar contigo hoje por esta palavra e te diz: meu servo, minha serva, prepara-te, porque estão chegando os dias de você sair da prisão. Prepara-te, pois estão chegando os dias de você sair da cova. Porque o Senhor abre a ferida e também fecha. Deus permite o mal, mas também exorciza, expulga, expulsa o mal da nossa vida. E hoje o Senhor manda essa palavra e te diz: eu estou expulsando todo o mal da tua vida agora no nome de Jesus. Eu estou expulsando agora toda acusação contra a tua vida. E o Senhor te manda esta santa palavra e te diz: dá glória a Deus, porque chegou a tua vitória. E Daniel, irmãos, que já era muito honrado, passou a ser ainda mais honrado naquele governo, porque além de um homem fiel a Deus, viram nele uma fidelidade com o rei Dário. E o Senhor te diz: eu te exaltarei aqui na terra e te exaltarei aqui no céu. Então, amados irmãos, está diante de nós esta boa palavra, que vem do coração de Deus, animando a sua igreja, e dizendo a todos nós: não temais, não se preocupe, pois Deus está trabalhando ao teu favor. E nada será capaz de impedir você de cantar vitória na presença de Deus. Nada será capaz de tirar o teu coração do coração de Deus, e nem o coração de Deus do teu coração. Nada será capaz de impedir a tua caminhada, e nem de impedir você de ver a exaltação do Senhor sobre você e sobre a tua casa também. Então Deus chama todos nós e Daniel e diz: te prepara, eu vou te tirar da cova. Guardemos, irmãos, essa santa palavra. Deus seja louvado. Amém, Jesus.